Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de novembro de 2013. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 2853. Ele tem 6 páginas, 39 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o infante resiliente, da especialidade autoevoluciologia, e ele foi redigido pela professora Marta Fuchs, já verbetógrafa veterana, tá certo? A professora Marta é professora de ensino médio, graduada em letras, português, latim e grego, pós-graduada em administração escolar, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 90, docente em Conscienciologia desde 94 e tenepsista desde 96. O infante resiliente é a consim, homem ou mulher, na fase da infância, apresentando condições de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, mantendo-se tranquila, controlando os impulsos, aprendendo a autorregulamentação das emoções e saindo-se fortalecida dessas situações. Na pensenologia, o holopensene pessoal da autossuperação no período da infância. O holopensene dinâmico do desenvolvimento infantil, o holopensene pessoal da evolutividade, o holopensene criativo. E na fatologia, a atitude otimista para encarar adversidades, a autoestima positiva, a paciência íntima em aprender com os problemas, o autocontrole capaz de fortalecer o infante frente às situações adversas, o senso de humor natural, a condição de transformar problemas em questões resolvíveis, a atitude serena nos enfrentamentos dos problemas, a interação com o meio para soluções, o reconhecimento do crescimento pessoal após dificuldades, os atributos conscienciais de superação, a flexibilidade interna favorável à interação com o sucesso, os desafios de aprender com experiências negativas, o uso da criatividade para resoluções na adversidade. E na parafatologia, a interassistencialidade desde a infância, os retrotrafores presentes na bagagem pré-ressomática, os fatores paragenéticos saudáveis, o parapsiquismo lúcido contribuindo no autodesassédio, a assimilação das energias conscienciais positivas. Agora a gente chama a atenção que na fatologia tem 25 linhas, bastante fatos. E então isso constitui então um máximo para o verbete. Bom, na argumentologia então nós destacamos uma listagem de taxologia com 10 atributos conscienciais peculiares da resiliência infantil. Depois nós temos uma outra listagem, os propulsores. São 20 condições, espaços ou recursos apoiadores e impulsores da resiliência infantil. E na remissiologia nós destacamos adaptabilidade, autolucidez antecipada, eustresse, nulificação da infância e resiliência consciencial. E na frase enfática, nós então lemos aqui as crianças resilientes, capazes de autossuperações inauditas e enfrentamento de situações adversas, adquirem autoconfiança e maturidade para impulsionar o crescimento consciencial. Na questionologia, você na condição de pai, mãe ou cuidador, observa as reações das crianças ante os problemas e as frustrações do dia a dia? Costuma mostrar a importância dessas situações para o crescimento pessoal dos envolvidos? Na filmografia específica, nós temos 2 fontes. Na webgrafia específica, nós temos 8 fontes. Essas fontes é importante relatar, frisar, que elas são, claro, fontes para a escrita do verbete, importantes aí para os aprofundamentos nas pesquisas dos interessados, tá certo?
Agora, a mega-análise do João Paulo. Então, nós temos infância, equilíbrio, otimismo, dinamismo, resistência, perseverança, autoconfiança, autocontrole, autonomia, determinação, adaptação, superação, solução, adversidade, estabilidade, proatividade, flexibilidade, personalidade, autoevoluciologia e holomaturologia. Agora, a professora Marta, já temos aqui algumas perguntas. Eu gostaria primeiro de dar boa tarde a todos. E nós estamos com um problema aqui no verbete, né? Queria ver se está completo o verbete que está sendo distribuído aqui. É porque a gente teve um pequeno problema com a impressão, mas já está sendo superado. O que houve aí? Você está com a cópia correta, Marta? Eu estou, mas aqui tem duas que faltam. Tá bom, já está chegando a ideia, já vai chegar aí novas impressões, tá certo? Houve aí um probleminha técnico com os nossos impressos. Mas você quer falar mais? Eu queria falar que é o segundo verbete que eu estou escrevendo, que eu escrevi. O primeiro eu fiz o estressado, baseado na minha experiência de professora e de vida também. E depois de um assunto tão pesado, um assunto difícil, eu queria mostrar também que nem todas as crianças se estressam, que elas também resistem, que elas dão a volta por cima, que elas superam. E quando eu estou escrevendo, principalmente a fatologia, me veio a minha experiência de vida. A minha mãe. Minha mãe me veio e me mostrou, e eu comecei a ver o que ela foi resiliente. Ela veio para o Brasil com 3 anos, imigrantes poloneses. Em que ano isso, Marta? 1900. Bolinha. 1900. Sim, minha mãe nasceu em 1905 e ela veio com 3 anos. Nossa. E o meu avô e a minha avó tinham 3 filhos, uma mais velha e menor que a minha mãe. Vieram para o interior do Paraná, do interior. Para fazer a casa, tiveram que abrir matas e fez uma casa lá e colocou a família, e ele tinha que sair, ele era mestre de obras, então ele ficava fora um mês, 2 meses, e a minha avó ficava com os filhos. A minha avó veio com a saúde frágil da viagem de navio, parece que ela teve um aborto espontâneo, e ela veio fraca, e com aquela vida difícil ali, ela não durou mais que 2 anos. Então, minha mãe, com 5 anos, ficou sem a mãe. Meu avô ficou desesperado, o que ele foi fazer? Entregou cada filho para os padrinhos. Naquela época, como é que se diz? Filho de criação. Filho de criação. E não deixava de ser empregado. Isso. Não deixava de ser empregado. Era bem comum, não é? Então, com 5 anos, ela está numa família italiana que tinha só uma mais velha que ela. E a madrinha dela tinha filhos praticamente todos os anos. Então, a minha mãe começou a cuidar, a tratar, a ajudar aquela filharada toda que ela tinha, e foi aprendendo a tocar a vida. E, de repente, meu avô encontra uma outra polonesa. Difícil. E aí ele leva os filhos para... A mais velha, essa altura, estava com 14 anos, na casa que ela estava, na fazenda, ela não suportava mais. O primeiro peão que passou na frente dela, ela casou. Então, meu avô ficou com os 2 pequenos com a madrasta. Sofreram muito as crianças, sofreram demais, que meu avô recolocou a minha mãe numa família no Rio Grande do Sul, no interior, como dama de companhia. Já estava mocinha, né? Como dama de companhia, mas também não deixava de ser empregada. E um dia meu avô vai passear lá e disse, brincando para ela, eu vim te buscar. E é para já. E veio com ele aí para o Rio Grande do Sul. Meu avô tinha um negocinho assim, um tipo de um armazém,
E a minha mãe foi trabalhar com ele. A essa altura, o outro filho também veio, largou lá e veio embora. E ali a minha mãe ficou uns 2 anos ajudando os 3 juntos, né? Aí eu conheci meu pai. Meu pai não era polonês, não era da clã. Então, houve... Não aceitaram. Não aceitaram. Tanto que o irmão mais novo brigou tanto com a minha mãe que foi embora e nunca mais soube notícia dele. Nunca mais. E a minha mãe bancou, casou. Meu avô dizia que ela ia ter os negrinhos, que ia ter que lavar roupa para fora, aquela coisa toda. Ela não lavou roupa para fora, mas ela cozinhou para fora, ela teve pensão e ela sentiu que tinha que ajudar meu pai. Meu pai, operário, trabalhava de noite. E ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela começou a fazer biquinhos, arrumar costuras, fazer, enfim. Depois ela sentiu que tinha que aprender a costurar, de verdade. E nós éramos pequenos, e ela foi aprender corte e costura. Meu pai trabalhava de noite, dormia depois do almoço, ela botava nós dois dormindo com ele ali, e ia sorrateiramente, ela saía para ver se saía sozinha para aprender. Nem sempre. Eu me acordava, aí meu irmão se acordava, então eu tinha que carregar junto. Não sei como era que ela aprendeu a costurar. Começou a costurar, também não dava, não rendia. E ela procurando uma coisa sempre para fazer. De repente, começou os colegas do meu pai a querer... não dá tempo de ir em casa, quem sabe a tua mulher faz uma marmita para mim. E começou, aumentou, e de repente ela tinha uma pensão. Trabalhava uma barbaridade. Todos nós 4. Nós éramos pequenos. Ajudavam os 4. À noite, o nosso serão era assim. Meu pai e minha mãe descascando batata, cortando repolho, verduras, tudo. E eu e meu irmão fazíamos o que podíamos. Naquele tempo se escolhia arroz. Escolhia feijão. E nós tínhamos as nossas tarefas. Tá? Meu irmão tinha que levar as marmitas onde meu pai trabalhava. Não, meu pai levava as marmitas e meu irmão tinha que buscar. E eu arrumava a casa, a essas alturas já estou no ginásio. E outra coisa, ela dizia para nós, vocês vão me ajudar, mas primeiramente eu estudo, vocês vão estudar. Se sobrar tempo, ela nunca discutiu o tempo, se sobrava, se era pequeno, se era muito. Tem que estudar, vai estudar. E eu aproveitei. Meu irmão gostava de futebol, mas... E depois teve outras recompensas. Ele não estudou muito, mas ele se saiu bem em outras coisas. E, então, ela trabalhava dia e noite naquela pensão. E ela tinha uma saúde privilegiada, porque para fazer o que ela fazia, e nos fins de semana ela fazia um vestido para mim, porque ela costurava, comprava um tecido, ela mesma fazia, e eu sempre me apresentei bem, porque ela tinha até mais condições que outras pessoas de apresentação, porque ela fazia isso. Então, ela me passou... Um exemplo, né? Ela passou para nós isso aí, e quieta, trabalhando quieta, sabe? Atendendo, tudo bem, nunca reclamando, nada. E foi assim, eu estudei, eu dizia para ela assim, sempre em colégio público. Naquela época, o colégio público era muito bom. Mas o que eu precisava para estudar, ela me dava. Me tirava do serviço e me dava. Aí eu fui para a faculdade e tudo mais. Nesse meio tempo, eu noivei, meu irmão também estava bem empregado, tudo estava melhor que o meu marido, e nós dois trabalhávamos. E íamos casar no mesmo dia. Tá. Antes do casamento, o meu irmão perdeu o emprego. Então nós casamos e ele ficou. Nessa mesma hora, o pai da noiva dele vai embora. Então a minha mãe bota a noiva e a sogra no meu quarto, quer dizer, desocupou o quarto, foi ocupado. E ali ficaram até meu irmão arrumar um emprego, casar, e ficaram morando com meu pai, meus pais ajudando, até o segundo filho. Quer dizer, e aí, essas alturas,
O meu pai teve um acidente muito grave e ficou um mês no hospital. E tínhamos que... E os pensionistas eram muito amigos, que meu pai chamava de filho. E dá uma assistência a todos eles. Se perdia o emprego, ele... Não, meu filho, quanto puder, me paga. Fora o que ele trazia de comadre, que separou do marido, trazia os afilhados. Era a casa da assistência ali. E aí, quando chegou... Eles casaram, meu irmão casou, e desse acidente, meu pai, ela não pôde ficar muito tempo com ele. Quem é que ficou? Fui eu. Foi um pensionista que pegou meu pai. Né? Sangue, chamou, pegou um carro e levou para o hospital, ele fraturou o frontal, ficou muito tempo lá. Eu fui depois, e ela não pôde ir, porque ela tinha que dar almoço. Ela ficou trabalhando e disse para mim, eu tinha aula de manhã, né? Tu vai lá. De manhã, então, eu ficava um pensionista, eu ia, chegava do colégio, ia no hospital, ficava até 2 horas, 3 horas ela vinha. Ficava até às 5, ia para dar, e assim ficou. Então, é um exemplo muito grande que ela me passou, e isso aí, a hepatologia tem muito a ver com esse exemplo que ela passou para nós. Para o meu irmão também, né? Mas eu convivi mais, não sei se eu fiquei muito tempo com ela, minha menina fica mais com a mãe do que o menino, sabe? Então, para mim, eu aproveitei demais. Então, eu só queria colocar isso aqui, que eu venho de uma família resiliente, de uma mãe super resiliente. Nossa, que bom, que privilégio, né? E quando escrevi, eu não me dei conta. Interessante. Né? Não me dei conta. A fazer a patologia, é que disse, mas a minha mãe é assim. Uhum. Não é? Meu pai também era. Mas o exemplo mesmo foi a minha mãe. Agora, em relação a essas colocações que você fez, esses relatos, como você vê essa questão da resiliência, do infante resiliente, em geral? Porque parece que isso é uma minoria na sociedade. Eu não sei o que você pensa disso, né? Como é a sua experiência enquanto professora em relação a essa condição do infante resiliente? No tempo que eu lecionei, também aluno estressado não existia. Existia aluno problema. Não é? O estresse realmente é uma condição mais contemporânea, né? Essa condição então, era aluno problema. E a gente sentia que tinha algum aluno que, apesar das dificuldades, eles venciam. Até a gente trazia como exemplo, não é? Então, mas nunca pensei era coisa que eu não pensava naquela época. Mas eu sentia que tinha alunos que, apesar de não ter condições, eles sobressaíam. Que nem aquele menino agora de Porto Alegre, não sei se sabe, o José Luiz Camboim Moni, um menino de 14 anos, nota 10, mora debaixo da ponte. E o pai morreu, a mãe não teve condições de pagar os impostos da casa, perdeu a casa e foi para debaixo da ponte. O menino só tira 10, é o menino nota 10, quer ser médico. Uma professora viu essa situação dele e começou, então, e saiu uma reportagem. Os médicos começaram a fazer uma campanha a favor dele, porque ele quer ser médico. Tiraram ele debaixo da ponte, alugaram uma casa, enquanto estão providenciando fazer uma casa no terreno que a mãe tem. Só que ele já teve 2 enchentes naquela casa. Tudo que ele ganhou, computador, livros, tudo, ele perdeu 2 vezes. Agora ele faz o seguinte, ele pendura. Toda a casa, ele não deixa mais no chão, tudo é pendurado. Né? Então, a gente tinha esses exemplos, não tanto como esse menino, mas sabia que eles tinham condições de suportar aquela diversidade e serem bons alunos, de estudarem, não faltarem, serem pontuais. Não sei se eu respondi. Claro, completamente. Muito bom. Interessante, muito bom esse caso desse menino. Esse menino, né? Vamos torcer para ele ser
Um baita médico aí, e os médicos bastante assistencial. E os médicos querem acompanhá-lo até ele se formar. Nossa, que bom. Muito bom. Mas vamos lá, então. A gente tem perguntas aqui. Podemos começar com a nossa plateia aqui, Al. Pode começar você. Oi, tá ligado? Dá para ouvir? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os infantes que não têm incentivo e nem exemplarismos sadios. Como que eles podem criar uma autoestima sadia, assim, autovalorização? Pois é. Aí vem a pergunta, e aqueles que não têm lar, que são o lar abusivo, de pai violento, alcoólatras, é difícil. Se eles não tiverem uma paragenética resiliente, eles terão dificuldade, mas já está se notando que, e como diz um psicólogo, ninguém é resiliente sozinho. Então, essas crianças sempre vão encontrar, as que forem resilientes, um irmão mais velho, um pai adotivo, uma instituição, que vão dar o respaldo, como esse menino. Esse menino, o que encontrou? A professora. A professora viu que ele era nota 10, que ele tinha dificuldade, e movimentou, e ele está sendo ajudado. Então, nós temos outro caso também, o brasileiro, Roberto Carlos Ramos, que ele era menino de rua, não é? Uma francesa adotou, levou para a França, e ele aproveitou a chance que lhe deram, né? E ele, então, se formou, e hoje em dia ele parece o contador de histórias aqui, e adotou 13 crianças, 13 meninos também. Então, sempre o resiliente vai ter um apoio, não é? Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Agora, professora Marta, o que você acha da teoria de que carinho e cuidado nos 5 primeiros anos de vida são essenciais para a formação de adultos equilibrados e seguros, e que, por outro lado, a falta dessa atenção fará engrossar as estatísticas da violência no futuro? Sim. Os primeiros anos de vida, a infância, os primeiros anos da infância é importante. E aquelas crianças que são privadas disso, se elas não tiverem, não tem do pai e da mãe, mas de outra pessoa, elas vai acontecer isso mesmo. Elas não vencem isso. E acho que ser agressiva é um recurso, não sei. E a questão dos 5 primeiros anos, realmente são fundamentais para isso, primeira infância. Eu acho que até os 7 anos, né? Eu acho que é fundamental. É ali que a gente tem. E é ali que a gente tem que desenvolver a resiliência. Através das brincadeiras das crianças, a gente já pode notar se a criança tem um traço resiliente. Estão brincando de armar alguma coisa e a criança fica montando, aí desmonta. Ela vai lá, monta, né? E tem outros que não. Né? Caiu, já não. Aqueles quadradinhos, como eu não sei como é o nome daquele... aquilo de formar aquele... Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. Os legos, né? Não, aquele do quadrado que tem as cores que a gente vai... Aquele cubo. O cubo. Tá? Tem crianças que ficam horas, né, movimentando. Tem um que faz 1 ou 2 vezes e desiste. Quer dizer, e de estimular isso na criança, que tenha paciência, que tenha não seja impulsivo, que faça direitinho, não seja afobado, seja determinado. É ali que a gente já vai notar os traços da criança e reforçar, né? Alô? Na página 13, em parafatologia.
Na segunda linha, a interessencialidade desde a infância. Sim. Você poderia falar um pouquinho? Já está falando já também, mas... Pois é, eu sempre vou trazer em relação à minha experiência de vida. Eu me acostumei vendo a minha mãe ajudando os outros. Como eu disse, a minha casa era uma casa de assistência. Eu me lembro que tinha 2 comadres da minha mãe que foram abandonadas pelos maridos e tinham 2 filhos cada uma. Como nós tínhamos pensão e amizade deles, eles vinham lá para a nossa casa. O que acontecia? Se tinha lugar na minha casa, a minha mãe colocava lá. E comiam conosco, sem despesa, sem nada, botava as crianças no colégio, de igual para igual conosco. Se não tinha lugar, ela alugava um outro lugar, um quarto ali perto, e de noite eles iam dormir lá. Mas passavam todo dia conosco, e a mãe ia trabalhar, comiam conosco, iam no colégio, e estudavam comigo. Como eu estava mais adiantada, eu passava com eles ensinando. E eu sempre dizia que ia ser professora, botava. Então, eu tinha, aquilo que eu aprendia, eu passava. Tá? Eu me lembro até que tinha uma menina, mais nova que eu, 2, 3 anos, e quando eu passava para ela, ela nunca dizia que não sabia. Ela nunca dizia que não sabia. Ela aprendia e ficava na dela. Não dizia, isso aí eu não sabia, não. Tanto que isso aí ajudou a menina, que quando ela ficou mocinha, que com emprego, ela se candidatava no emprego, chegava lá, diziam, tu sabe fazer isso? Sei. Embora ela não soubesse. Mas ela ia estudar e arrumava um emprego. Quer dizer, eu me acostumei com isso em casa, ela atendendo essa gente toda, né? Vinha os pessoal do meu pai do interior, ficavam na nossa casa. A casa era muito grande, porque era uma pensão, era um sobrado, 2 sobrados. Então sempre tinha lugar para mais um. E eu me acostumei com isso aí. Meu pai também era muito bom, meu pai era de ajudar, tantos que os pensionistas eram os filhos dele, meus filhos, né? Então, ali eu aprendi. Aí, ainda na parafatologia, na penúltima linha, as premonições esclarecedoras e depois, logo em seguida, as projeções elucidativas. Pois Você é. pode... Eu aí vou citar o exemplo da minha neta, que mora nos Estados Unidos, tem 10 anos, mas quando ela era menor, ela dizia que tinha sonhos. Se acordava chorando, 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 e difícil de fazer ela voltar. Muito difícil. Tinha que esperar ela chorar, 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 acalentar, esperar. E uma das vezes ela disse para minha filha assim, depois de soluçar muito tempo, mamãe, eu sonhei que tu não era minha mãe, era outra mãe, mas era tu. Quer dizer, uma menina de 4 anos, ela se expressou assim, eu sonhei que tu não era minha mãe, era outra minha mãe, mas era tu. Isso aí, não é? A minha filha já aproveitou para explicar para ela, né? Na medida do possível. Então, eu acho que isso aí, né? Agora, professora Marta, na fatologia, na página 12, segunda linha, ele pergunta, de onde vem a paciência íntima em querer aprender com os problemas que o infante resiliente apresenta desde a mais tenra idade? Sempre é um traço paragenético ou intermissivo? Ou pode ser aprendido na intrafisicalidade? Para ser aprendido, não? Na intrafisicalidade. Claro. Eu acho que sim. Isso aí é uma questão... Nem sempre é paragenético. Não, pode ser. Os traços paragenéticos não se pode recusar. Ele está perguntando se a resiliência pode ser aprendida. Sim. Essa é a pergunta dele. Ela é desenvolvida. Não quer dizer que
a criança não tem algum traço resiliente. Ela já traz, né? Mas ela é desenvolvida. Tanto que fizeram uma experiência, se eu ver se eu me lembro o nome do Tony Vernon, um britânico. Ele fez experiência com 219 pares de gêmeos para estudar a resiliência neles. E ele constatou que 52% das crianças eram resilientes, como é que eu... Estressados, desestruturados. Não, 52 tinham algum traço resiliente. Ah, tinha o traço. Né? Tinha algum traço resiliente. E que os outros não. Mas é bastante. É. Bastante. Não quer dizer que esse fosse resiliente. Sim, mas já tinham algum traço, alguma... Complementando a pergunta. Pega o microfone, Aide. Complementando a pergunta, Marta, se ele constatou que existiam traços de resiliência, quer dizer, não era de todo resiliente, né, mas tinha um potencial, qual seria, tu saberia nos dizer assim, ó, qual é o potencial que nós poderíamos observar nas crianças desde pequena, que já promete que ele será um resiliente, que ele tem condições de ser um? É uma criança que alegre, otimista, uma criança que se molda com as coisas do dia a dia que a mãe traz, que é adaptável, não é? Então, se ela tem determinação, se ela dentro do mundo dela, do que ela é capaz, se ela tem determinação, então isso aí já traz a criança, né? Agora, não quer dizer que seja desenvolvida. Sim. A maior parte é desenvolvida. Marta, dentro dessa pergunta da ideia e da sua resposta, você no verbete, você fez uma taxologia com 10 itens. Sim. Seria, então, esses atributos, vamos dizer assim, seriam esses indícios da criança poder se tornar um infante resiliente, né? Tá, uns falou mais, outros menos, não é? Mas tem essas características aqui. Não são excludentes entre si, obviamente. Não. A pessoa pode ter um ou vários, né? Pois é. Você colocou aqui a autoconfiança, o bom humor, a capacidade de decisão, a capacidade de desdramatização, a capacidade de enfrentamento, lidar com os estressores, a força de vontade, iniciativa, otimismo e a pensenidade proativa. Pois é, aqui a desdramatização, a minha mãe dizia assim, isso não é passar. Nem pensar mais nisso, isso aí já era, já passou. Tá? E ela enfrentou um tio que era muito danado, não aquele que não voltou mais, meu avô do casamento com a polonesa teve um filho. Meu tio era muito assim, ela deixava ele estradular, fazia, brigar e tudo. Depois que ele parava, eu disse assim, tudo bem? Não, era assim, era assim. Tu está dramatizando isso aí, não é nada disso que tu está fazendo. Quer dizer, não só conosco, mas também. Então, ela nunca se achou vítima, nunca. Tá? Nunca, nunca. Marta, então parece que você está proporcionando uma ideia de que os pais comecem a perceber os filhos desde cedo, quais são os traços que eles trazem. E, ao mesmo tempo, o exemplarismo, né? Porque se a gente dramatiza na frente deles desde 1 ano, 2 anos de vida, é óbvio que ele vai também admitir a dramatização de qualquer coisa, né? Quer dizer, o exemplarismo é muito importante, a observação também. Sim. É isso? Isso, observação, para ver se tem algum traço e dar o exemplo. Eu tenho o exemplo, né? O meu exemplo foi muito grande. E eu aproveitei. Porque às vezes não se aproveita, né?
E eu aproveitei tanto que agora eu estou trazendo isso. E me lembro de tudo isso que aconteceu, que eu já admirava a minha mãe. Já admirava a minha mãe. Então, isso aí fez com que aumentasse essa admiração. Marta, eu posso fazer uma pergunta aqui na página 13, na efeitologia. Aonde? Na página 13, efeitologia. Eu achei muito interessante essa relação de... Tecnologia? Efeitologia. Efeitologia. Ah, efeito. Tá. Pelo que eu entendi, você disse que... Aide, ajuda ela aí. Efeitologia. Tá. Tá. Assim, pelo que eu entendi que você está falando, que a resiliência na infância ela pode ser inata ou pode ser adquirida através da experiência e do estímulo, não é? Então, esses efeitos aqui que você está colocando, se você pode explanar um pouco sobre eles, se são assim, resultados do exemplo. Todos os efeitos. Bom, primeiro ali, eu vou trazer o exemplo. A minha mãe tinha uma tarefa muito grande para realizar. Vamos supor que ela tinha, além da pensão, ela tinha outros afazeres, aniversário, alguma coisa que ela queria fazer, que sempre ela dividia, ela se botava uma disciplina. Ela dizia assim: eu vou dividir esse meu trabalho em tarefas. Então, tal dia eu faço isso, tal dia eu faço isso, para chegar lá e conseguir. Quer dizer, isso aí já era dela, né? Qual foi a tua pergunta mesmo? Sim. O exemplo da tua mãe te ajudou a ser resiliente, é isso? Sim, E a adquirir todos esses traços aqui da efeitologia, que são bem importantes, né? Sim. Você pode falar sobre eles? Eu não entendi. Os efeitos em geral. Ela está pedindo para você ler sobre todos eles, explicar sobre os efeitos, em relação ao infante, né? Tá, o dinamismo, não é? A criança que faz, não fica parada, que ela vai atrás, que procura. Isso a minha mãe me deu. Ela foi atrás, não é? Ela foi atrás de uma maneira de viver, de uma maneira de sobreviver. Ela foi atrás. Organização. Lá volto eu com a minha mãe, né? Então, assim, os teus traços de criança resiliência vieram muito do exemplo da sua mãe, não é? Mas nem tem dúvida, nem tem dúvida. Eu talvez tivesse algum traço inato, né? Claro. Mas que o exemplo foi importante. Então, como a gente pode desenvolver a resiliência? Ela é desenvolvida. Mas, para mim, acho que tem que ter sempre um traço que do nada eu acho que não dá. Tem que ter algum respaldo para desenvolver, desde que se faça por onde desenvolver, né? Agora, Marta, uma coisa que eu estou pensando aqui é que, assim, na era nossa atual, né, de fartura, porque você está falando de uma época, na minha opinião, bem mais dura, bem mais difícil. Quer dizer, hoje o mundo tem muita pobreza, muita miséria ainda. A vida é difícil para muitos ainda. Mas, de modo geral, as coisas melhoraram bastante. Sim. Né? Você comparar o período do início do século passado, enfim, época de guerra e tudo, para os dias de hoje, não tem dúvidas que realmente a nossa era é muito mais farta, muito mais fácil. Tem dúvida. Então, isso deve gerar um desafio aí para os educadores, não é? Para os professores. Como você vê isso? Sim. Hoje em dia, o que se nota mais é a miséria, né? Essas crianças que vêm de lares miseráveis e tudo mais, que, se não tiverem um apoio, não vão seguir, não vão vencer. E também, até a tecnologia demais também, não é? Vai prejudicar, porque não vai dar chance de desenvolver essas qualidades resilientes, né? Porque está tudo de mão beijada, tudo fácil de conseguir. Então, tanto a miséria é difícil e como também
o excesso de coisa. Porque o excesso de coisa vai... Uma das características que tem que desenvolver é os pais não superprotegerem. A criança tem que aprender a ter as suas frustraçõezinhas. Não pode se evitar. É isso que vai fazer crescer. Ela tem que enfrentar. E a posição dos pais em relação a essa situação. Por exemplo, uma competição. Um filho vai entrar numa competição. Ele se preparou, ele está muito bem. Mas os outros também estão muito bem. E o pai diz assim, agora tu vai lá, tu vai ganhar o jogo. Né? A criança se vê... mas aí é terrível. O pai tem que dizer, tu vai lá e tu dá o teu melhor. Assim como os outros vão dar o melhor. E vai vencer o que for o melhor de todos. Aí... Quando chega o filho, a mãe pergunta, tu venceu? Tu deu o teu melhor? Tu te esforçasse? Né? Esse é um posicionamento que os pais têm que cuidar muito para... Né? Esse posicionamento é bem importante, sem dúvida. Você quer perguntar, Aide? Você falou muito no exemplarismo da mãe, né? Mas eu aqui estou pensando que você era uma criança observadora, por natureza, por paragenética. Você observava e tirava conclusões. Porque se nós considerarmos que sendo uma mãe que tem... Aide, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tá ligado, né? Não? Alô? Agora. Não. Obrigada. Bom, você Eu fico repetir. pensando... mudou. Repete tudo. Eu fico pensando na observação. Me parece que a Marta era muito observadora da atitude da mãe. Então foi mais fácil ela olhar para a mãe e desenvolver o atributo que já estava mais ou menos, né, na paragenética, já estava, pode ser até desenvolvido para ele aparecer. Mas e se a criança não é observadora? Pois é. Então, vou comparar o meu irmão comigo. Não é? Eu aproveitei tudo, todas as oportunidades. Né? O meu irmão teve as mesmas oportunidades. Não, ele era o futebol. Era o futebol e não cumpria as obrigações dele. Ele tinha que buscar depois as marmitas lá e não ia. Quem ia era eu. Aí eu chegava para ele e dizia, porque a minha mãe, quando ele nasceu, ela disse assim para mim, o nenê é teu, 1 ano e 3 meses de diferença. O nenê é teu. Tu tem que cuidar do nenê. Então eu brincava perto do nenê. Se o nenê chorasse, eu chamava a minha mãe, ou se eu atinasse a botar o bico, então era meu. E eu chegava para ele, eu sentia que eu tinha uma responsabilidade com ele, porque ela me deu essa responsabilidade. E eu chegava para ele e dizia assim, tu não viesse fazer o teu compromisso, eu tive que ir, tu tem que vir, porque senão, qualquer coisa lá. Então, ele demorou mais para aprender. Ele demorou muito mais. Ele foi uma pessoa maravilhosa, que depois, mas ele botava, como se diz, o prazer antes da responsabilidade. Quer dizer, eu vou jogar bola, vou... Né? Tanto que levou uma maior surra do meu pai, porque ele não veio num horário... Porque antigamente as mães não podiam sair sozinhas, né? E meu avô estava doente, ele tinha que vir às 2 horas para sair com a minha mãe. E meu pai foi dormir, trabalhava de noite. Quando meu irmão se deu conta, a minha mãe não pôde mais esperar, pegou e foi sozinha. Quando meu irmão se deu conta que volta, meu pai está na janela, nem dormiu. E deu nele uma surra muito, muito violenta, porque ele tinha isso, o prazer dele vinha antes da responsabilidade. E eu, por ela me dar essa responsabilidade, tanto que eu tinha responsabilidade, mas nós tínhamos as nossas brincadeiras, eu brincava com ele. E nós fazíamos as nossas artes, mas eu sempre protegendo. Né? Ele caía, eu ajudava. Então, nós tínhamos nossos momentos eu também brincava com outras crianças, mas ele
era sempre protegido. Talvez aí, para mim, foi bom. Eu não sei até que ponto foi bom para ele. Não é? Mas me passaram essa incumbência. E eu cumpri. Cumpri sempre, sempre. E fomos muito amigos sempre, né? Então, eu não sei até que ponto. Eu respondi? Marta. Oi. Gostei bastante dos itens da taxologia e também dos itens propulsores. Achei bem interessante para a gente observar na nossa relação com as crianças. Mas eu queria fazer uma pergunta da parafatologia, que está na terceira linha, que você falasse um pouquinho, se você tem alguma casuística, ou como é que é a questão da proteção extrafísica para as crianças, para os infantes. Como é que é? Falasse um pouquinho mais disso. Está na parafatologia, página 13, terceira linha. Sim. Terceira linha. A proteção extrafísica. Ah, tá. Eu não sei. Eu fui criada, de pequenininha, na religião católica, entre aspas, porque minha mãe não tinha religião. Os atos oficiais da religião. E ela me passava sempre que eu tinha uma proteção. Eu tinha meu anjo da guarda. Então, eu tinha que pensar nisso. Quer dizer, na medida do conhecimento dela daquela época, ela me dizia que eu tinha uma proteção. Só que, claro, era o anjo da guarda. E eu sabia que eu tinha. Não sei se eu te respondi. Você percebia você fazendo uma releitura já sob a ótica da Conscienciologia, você consegue lembrar e reconhecer no seu caso, né? Sim. A atuação de amparo extrafísico desde criança? Sim. Eu tinha, depois, quando eu já estava na faculdade, eu sabia que eu tinha amparo. E quando eu estava muito angustiada, muito ansiosa, ao dormir, eu pedia que viesse a solução de alguma coisa e vinha. Quando eu já estou fazendo pós-graduação, tinha um professor que queria um determinado trabalho, nós éramos 4 do grupo, e ele, primeiramente, ele pegou, todo mundo tinha que apresentar os títulos dos trabalhos, e ele não aceitava, e não dizia por que não aceitava, e não aceitava. Como a minha letra M deu tempo de chegar na minha vez, eu estava super angustiada, estava tão angustiada. Eu disse para os componentes do grupo, deixa que eu vou resolver isso. Não era bem assim, eu vou pensar. E estava super angustiada, me deitei e pedi. No tempo eu não falava em amparadores, pedi que me viesse a lucidez de ver o que ele queria, o trabalho que ele queria. Aí me veio o título do trabalho e foi o único que ele aceitou. Os outros... Aí houve uma revolta, todo mundo foi falar que ele tinha que mudar, né? Mas, quer dizer, eu sabia disso. E isso a minha mãe me passou. Sabia que tinha uma proteção. Só que eu não podia abusar não é? E não também, se você percebeu com a sua filha ou com a sua neta, se essa proteção extrafísica... Sim. Se tem algum... Sim, sempre. A neta não tanto, porque a neta não mora comigo. Mas eu senti, com o meu filho, muita proteção extrafísica. Porque quando meu filho nasceu, eu já tinha mais conhecimento, né? E passei para ele isso, de ele ter essa proteção, e ele andava de moto naquela época, eu tinha... olha, por mais que tu tenha proteção, tu tem que te cuidar. Naquela época não tinha o movimento de hoje, mas assim mesmo ele se preocupava. E ele até, sempre ele soube disso. Sempre. Marta,
Eu queria fazer uma contribuição aqui. É Tiago aqui da Evolucim. Até essa pergunta, né, isso que você traz, eu fiquei pensando na importância também, até desse contexto, quando você fala da proteção extrafísica, também a importância dos pais também ajudarem a criança a perceberem, né, a consequência, de repente, daquele pensamento na energia dela, né, do contexto até de os pais ajudarem, nesse sentido, trabalhar energia em casa, criarem um ambiente ali favorável, né, energético ali para a criança. Claro. E a longo, lógico, que isso até é um processo, né, que conforme o desenvolvimento da criança, ela vai mostrando também, de repente, já algumas habilidades, alguns interesses e curiosidades até em relação à questão das energias e, na medida disso, os pais poderem estar também ensinando a criança a lidar com as energias, que eu vejo que é um ponto importante para ela desenvolver essa resiliência, né? Esse desenvolvimento, na medida que ela vai colocando esse interesse, esse amadurecimento, também dá essa condição para ela ter mais esse domínio, né? Hoje em dia, a gente já tem mais conhecimento, mas quando eu era criança, a mãe me falava na proteção, mas também tinha uma parte negativa, que era aquelas contar assombrações e, sabe, que me lembro que eu tinha medo de bruxa. Eu não sei para mim o que era bruxa, mas então se reuniu uma família, não tinha televisão, não tinha nada, iam contar causos. Bárbara, não é de alma do outro mundo, eles diziam, sabe? E isso, assim como eu sabia que tinha proteção, também sabia que tinha a outra parte, o contrária. Então, eu tinha que me firmar na minha proteção, porque, tanto que às vezes eu não tinha coragem da cozinha, que tinha um corredor enorme, ir para o quarto sozinha. Né? Agora, essa colocação que ele fez, né, eu acho muito séria, muito pertinente, importante, né? A gente está consciente dessa nova condição aí que a gente tem, sim, agora, disponibilidade de mexer com as energias, de ensinar as crianças, né? A gente sabe que até aos 7 anos, né, já é uma condição ideal da criança estar ali, sim, mexendo e dominando. E claro que isso vai, com certeza, ajudá-la muito a conquistar aí uma resiliência, né? Com certeza. E até pensando na autonomia, né, gradual da criança, exatamente, em relação a isso. E também, assim, como a criança, de repente, não tem essa... Talvez não tenha, né? Tem algumas que tenham alguma crítica, de repente, até em relação a isso, a um filme, ao que está sendo visto na televisão, os pais poderem ajudar a fazer essa mediação também, né? Evitar, às vezes, a criança estar exposta ali numa situação que, de repente, é desnecessária a ela, né? Então, eu acho que é um processo, né, bastante interessante, tanto dos pais poderem acompanharem a criança, ver o que ela já traz de bagagem dela, porque muitas vezes ela também já traz um esclarecimento, né, nisso, e poderem ajudar, né, nesse desenvolvimento. A gente tem aí, até como experiência, um processo de pesquisa que a gente tem desenvolvido, que é a dinâmica parapsíquica, né, das crianças aos sábados. Então, até uma pesquisa, um acompanhamento que a Evolucim tem feito, né, juntamente com os pais também, poder orientar e, né, desenvolver esse processo gradual, parapsíquico, e de ajudar a criança a ter essa autonomia, essa crítica sobre o que ela está sentindo. Primeiramente, né, ajudar ela a identificar essas questões, que talvez, né, no início seja um pouco mais difícil, né? Pois é, hoje em dia tem mais recursos. Com certeza. O negócio é aproveitar bem a fartura, principalmente da Cognópolis de Foz, né? Da CCCI em geral, que a gente já tem muitas técnicas, muitos cursos, recursos, claro. Enfim. Quando eu era criança, tinha que contar com a intuição. Claro. Hoje em dia nós temos essa vantagem. Muito bem. Você quer continuar? Quer perguntar mais? Só aproveitar o gancho,
Eu fiquei curiosa de saber se você, Marta, se você era voluntária da Evolucim. Ele já falou que é, que eu vi na patologia, na última linha, tem os cursos da Evolucim. Sim. Então, se puder falar um pouquinho mais da Evolucim, Sim. até para o pessoal conhecer mais, o que tem de curso. É um prazer. Conhecer. Eu tinha botado até mais coisas aí, nós desenvolvemos cursos, temos oficinas, palestras em escolas. Em Porto Alegre nós temos palestras em escolas, no SESC e o Hospital Santo Antônio, Santo Antônio, a aldeia CS. Olha, ele sabe mais do que eu. Está ajudando, tá bom? Então, nós desenvolvemos esse trabalho lá em Porto Alegre. E aqui estão, a sede agora aqui está desenvolvendo muito mais assiduidade do que nós lá. Mas estamos desenvolvendo bastante. Eu poderia complementar. Nós estamos aqui, né, com a sede agora. Saiu de Porto Alegre, ela é em Porto Alegre e agora ela está em Foz do Iguaçu. Então, ficou muito mais fácil para a gente agora aqui, né? Um ambiente otimizado, um ambiente positivo, a criança já vem integrada a esse ambiente, ela não tem problema nenhum de fazer parte, porque tem crianças que já são voluntárias. Então, você vê, ela vê uma IC para ela já entendeu. Muito fácil, né? E ela aprende toda a parte bioenergética, ela entende a parte de troca com os outros, todos os atributos conscienciais positivos, a gente procura desenvolver junto a eles. E é muito bom isso para nós. A gente quer fazer muito mais ainda. Nós estamos aqui, lá no discernimento, abrindo uma sede para eles, cercada, fechada, protegida, para a gente ter as atividades ali dentro, porque uma sala se torna muito pequeno, né? Tem o Projeto Verde? Tem o projeto do Verde, então a gente procura abranger assim todas as áreas da criança, que não seja só parapsíquica, e todas as outras, desenvolvimento mental somático, a leitura, a interpretação, a compreensão. Então você vai pegando todas as áreas, a gente não deixa nenhuma assim em defasagem, porque não se pode priorizar uma em cima da outra, é um complemento, né? Então para os pais nós temos as palestras. Nesse sábado vai ter mais uma palestra online também. Se os pais não tiverem condições de ir, é só acessar. A gente pode depois colocar isso para vocês. Está no Facebook. Mas essas palestras, então, são acessadas online? Online. Pode perguntar, pode interagir, não tem problema nenhum. Ao mesmo tempo que é presencial, quem quer ir até a Evolucim será bem-vindo. E quem quer assistir à distância não tem necessidade. E essa programação, a pessoa pega no site da Evolucim? Isso mesmo, isso. Nós temos a nossa página, né, do Facebook. Isso. Atualmente já está mais atualizada, a gente está reestruturando o site. E até, né, ideia interessante que a palestra ela veio nessa demanda, né, porque a Evolucim assiste bastante a questão dos pais e educadores. E justamente esse interesse que começou a vir de muitos pais que não estão aqui em Foz do Iguaçu, que não poderiam vir pessoalmente. Então, essa palestra online sempre, né, quinzenalmente, são temas variados. A gente tem já as palestras que nós realizamos, tem os vídeos no YouTube. E aí as oficinas, nós temos aí os cursos também que a gente busca orientar o pai justamente nesse sentido, né? De dar ferramentas para ele estimular, né, esse processo de recuperar, né, a lucidez da criança, ajudar ela a se desenvolver. E as oficinas, né, com as crianças, como elas comentaram, né? Nós estamos assim, à disposição para mostrar o nosso trabalho para os pais, porque às vezes o pai fica inseguro, né? O que será que meu filho vem fazer aqui? Ele pode conhecer antes e pode vir também com o filho, não tem problema nenhum. Participa, vê a dinâmica também. Não sei se eu coloco na dinâmica, o que será que vai acontecer com ele depois, se eu não sei o que fazem com ele lá, não é? Como é que eu vou lidar depois se ele me faz uma pergunta? Por isso que na dinâmica também são bem-vindos. Vamos trabalhar todo mundo junto para o pai e a mãe darem continuidade em casa. Senão fica uma sensação de que lá eu sou um, aqui eu sou outro. A criança tem que ter em casa pelo menos uma continuação de apoio, né? Então é francamente aberto, tranquilo, sejam bem-vindos. Para nós vai ser sempre bom isso. O nosso interesse é todas as crianças, independente de faixa, vai até 12 anos, né? Então, independente de faixa etária, podem ser pequenos, podem ser
7 anos ou 12 anos, a gente sempre procura o interesse próprio da faixa etária. Então, para os pequenos tem algumas coisas, a gente tem que se dividir em muitas atividades para poder cumprir a nossa população, porque ela é diversificada. Tem desde o bebê até os 12 anos, vocês imaginem, né? Então, tem coisas bem diversificadas também. Agora, a Deise tocou num ponto importante, que é essa questão da participação dos pais. Com né? certeza. A questão da reeducação passa certamente pela reeducação dos pais. Sim. E claro, que a anuência dos pais, no caso Exatamente. de um novo paradigma sendo Exatamente. ensinado. Né? A gente não pode transformar a criança num estranho no ninho, né? Exatamente. Como é que você vai dar todo um conhecimento para uma criança e afastar os pais desse conhecimento? Isso é impossível. Porque a criança poderá até perguntar, ou até a criança poderá querer participar com os pais. E a gente vê que isso é importante para eles, quando os pais estão participando. Eles ficam mais seguros, mais tranquilos. Então, os pais são sempre bem-vindos. Podem nos procurar. Muito bom. Reiterando, né, a página da Evolucim é Evolucim Conscienciologia na Infância, a página do Facebook, tá? Para quem quiser acessar. Tá ótimo, muito bom. Maria, na fatologia, o item a conquista da nulificação da infância. Você pode explicar como que a gente adquire aí essa nulificação? A ausência do infantilismo, não é? A ausência do infantilismo, a criança tem que, eu vou me reportar, tem que brincar, mas tem que ter responsabilidade, foi que me passaram. Quer dizer, eu não vou ser criança brincando o dia inteiro. Na medida da idade da criança, vai se dando pequenas responsabilidades, não é? Aquelas... não botar o copo da mesa, lavar o seu copinho, arrumar os brinquedos. Aí, quando está maiorzinha, arrumar a cama. Quer dizer, não pode ser criança, sempre criança. Vai ser criança pela idade, mas também vai aprendendo a ter as responsabilidades. Não sei se eu respondi. Quer dizer, Queria só complementar um pouquinho, Claro. que eu me lembrei agora. Nós estamos num período em que a criança é o foco, vocês já notaram, né? Tudo é a criança, tudo é para a criança. Então, o estímulo da infância para o comércio é muito importante, não é? Eles gostariam que a gente permanecesse... Bom, tem muitos adultos infantis, né? Usam roupas infantis, procuram o sapatinho que a criança está usando para usar o parecido, a gente sabe disso, né? O infantilismo não é próprio só da criança. Então, o momento de hoje, o cliente de hoje, de todo mundo, é a criança. Vejam que isso traz uma extensão da infância. A infância vai indo. Enquanto 14 anos é criança, 15 anos continua criança, não assume responsabilidades, não participa de uma ideia mais madura, sempre muito protegida ou não. Então, a gente vê os extremos. E essa nulificação da infância que a gente fala fica muito mais difícil e muito mais necessária. Ao mesmo tempo que é mais difícil, é muito necessária. Porque nós não podemos criar a criança como se o mundo fosse cor-de-rosa e ela pode tudo. E tem Papai Noel, e tem isso, e tem aquilo, e tudo, todo mundo dá, e ela não tem responsabilidades. Não é assim a vida. É muito sério. E a parte mental somática, né? Você vai criar a criança apenas brincando? E a parte do conhecimento? O que a família vai passar para ela? Qual é o exemplarismo que a família passa? Os pais estudam em casa para a criança ver? Ou passam o dia na internet fazendo mensagenzinhas de uma hora para outra? Os apelidos, né? O chamar de tia. Então, tudo isso vai infantilizando a criança, vai infantilizando. Ela sabe que a professora não é tia dela. Ela sabe. Mas fica o tia. Nem sei se hoje em dia ainda é tia. Não sei muito bem se é tia. Mas aí a gente procura, então, mostrar que a criança é um ser em evolução para os pais e que ela tem o direito de evoluir. E que quanto mais eles infantilizarem,
menos progresso ela terá como consciência. Por isso que eu admiro as pessoas que já permitem aos filhos serem voluntários. Vão ser voluntários, vão ajudar os outros. Vão prestar serviço, vão dar um jeito aí. Isso é muito bom, é muito positivo. Então, a Evolucim tem essa visão. Tem que nulificar, não no sentido de tirar a infância da criança, mas no sentido de não estender. Se ela é capaz de entender de energia e comandar a sua energia a partir dos 7 anos, muito melhor para todos. Ela já sabe discernir. Porque, pessoal... Ai, desculpe, tá, Marta? Não, pode ir. Porque agora eu estou me lembrando da dinâmica. É interessante, a criança tem um parecer sobre tudo. Ela tem as percepções dela sobre tudo. Só que ninguém valoriza e ninguém pergunta. Se ela olhar para algo, ou se ela perceber algo, ela sente, mas ela não identifica porque ninguém perguntou. Quais são suas percepções a respeito disso? Lá a gente pergunta. E a criança começa a se auto-perceber. Isso para nós é o mais importante de tudo. Quer dizer, ela sabe do que ela tem medo e o que ela sente quando bate o medo. O que ela sente quando bate a alegria. O que ela gosta disso, por que ela gosta disso. Quais são as repercussões que o fato causa. Isso é fundamental a gente começar desde cedo. Nós não tivemos isso. Nós vamos desenvolver isso muito mais. Eu posso comentar? Pode. Pode, a Marta está deixando. Estou deixando. Eu, com 5 anos de idade, mais ou menos, Marta, meu pai era fazendeiro, mas tinha uma casa na cidade. E meu pai era carola, né, católico daquele carola, e tinha o irmão dele que era espírita e que fazia trabalho de mesa branca kardecista. E quando eu era pequena, ninguém me explicava nada, na janela do meu quarto, que é aquela janela enorme, tinha um buraquinho, que é o... Como sai o nozinho da madeira, e ficou aquele buraquinho e nunca ninguém tampou o buraco. E a minha cama, é lógico, a cabeceira é sempre a mais alta e os pés são pequenos, né? E quando eu estava lá na fazenda, eu saía, projeção, ninguém me falava nada, como que funcionava. Eu saía do corpo, e só que aquela história, né? Voava, volitava. E na hora de cair, na hora de voltar para o corpo, eu estava caindo. Eu falava, eu vou acordar e não vou machucar. Pam, acordava. Só que eu não sabia onde que eu estava. Primeira coisa que eu fazia, eu passava a mão na cabeceira da cama para ver se eu estava no lugar certo. Né? Se eu não estava de ponta cabeça, eu não estava dormindo ao contrário, nos pés da cama. Eu falava, poxa, eu estou no lugar certo. Segunda coisa, eu olhava no buraquinho. Se o buraquinho daquela janela, que é a frestinha, entrava um solzinho, alguma coisa, eu falava, eu estou na fazenda. E isso era normal, sempre acontecia isso. Aí eu acabei descobrindo que eu nunca ia cair, nunca ia machucar, que eu ia acordar. Mas não tinha ninguém para me falar isso. E quantas vezes eu acordei chorando. Aí meu pai levantava a minha mãe e perguntava o que aconteceu, Eu perguntava onde que eu estou, porque aí eu não tinha noção. Eu perdi a noção de tudo, às vezes. Aonde que eu estou, qual era o meu nome, como que é o nome do... Ele falava, não, eu sou seu pai. Eu falei, mas você não é meu pai. Então eles assustavam com a coisa também, né? Porque eles também não entendiam, carola. Aí levava para o meu tio. Aí meu tio ia lá, dava aquele passe. Pô, melhorava e era pesadelo. Agora imagina num dia de hoje, se eu tivesse esse trabalho. Seria fantástico. Quer dizer, que tem coisas que eu desenvolvi sozinha. Não vou cair. Eu vou acordar antes. E acordava e ninguém me ensinou. Quer dizer, um amparador, com certeza, ali, falava, você não vai cair. Só estava aí... Nós não tínhamos essa... Não tivemos esse privilégio. Eu ainda mais, né? Porque eu sou de uma geração anterior ainda, né? De você, da maior parte daqui. Então, não tinha nada disso. Agora, a gente, só lembrando, né, Marta, você colocou, aliás, na remissiologia, que esse assunto, nulificação da infância, aliás, tem uma outra pergunta, mas eu acho que não precisa se repetir, que é exatamente a pergunta que foi feita aqui na plateia. Pergunta como obter a conquista da nulificação, né? Não sei que você queira comentar mais um pouco, mas só lembrando que a nulificação da infância é um verbete do professor Valdo, muito importante. Você colocou na remissiologia.
E eu penso que é o sonho de consumo de todos nós intermissivistas, né? Conseguirmos ressomar de modo mais lúcido, né? Já isentos aí do infantilismo mesmo, enfim, inevitável para os menos evoluídos e já passível de uma superação mais plena ainda na infância pelos mais avançados, tá certo? E claro, né, Marta? Vou perguntar para você, mas acho que a resposta é quase óbvia. Quanto mais a pessoa trabalha isso, mais ela vai estar trabalhando também a resiliência, tá certo? Nem tem dúvida. É bem relacionado. Tá certo. Agora, você queria perguntar? Eu queria perguntar. Vai, Tânia. Depois você vai, Maria. Marta, por favor, na exemplologia, na página 14. Exemplologia. Página 14. Tá? Você podia desenvolver as duas possibilidades? Só um pouquinho, eu estou localizando. Na exemplologia? Isso. Página 14. Sim. O que ela disse? Já perguntou? Ela poderia repetir, que nós estamos... Você diferenciar, você podia exemplificar, desenvolver? Não entendi. Explicar a exemplologia. Tá. A criança portadora de atributos pessoais para suporte da vida intrafísica. E da outra da vida multidimensional. E a outra é a criança com Para a vida multidimensional. Para a vida multidimensional. Então, a Mini é que nós já falamos, não é? Que são os atributos pessoais que a criança tem e que pode desenvolver. Então, ela seria uma Mini resiliente, né? E a Max seria aquela que já leva para a multidimensionalidade. Não sei explicar melhor isso aí. Tá ok, muito obrigada. Na página 13, em paradoxologia, o paradoxo de a diversidade ser capaz de contribuir para o fortalecimento da personalidade. Você poderia? Pois é. Como é que a diversidade pode fortalecer, não é? Mas é através da diversidade que a gente vai adquirir condições de chegar lá. Não é tirando, evitando, como nós já falamos, das frustrações, é que nós conseguiremos lá. Nós vamos vencendo as frustrações, nós vamos fortalecendo cada vez mais para chegar ao desenvolvimento. É através delas, a importância delas na nossa vida. É isso? Ok. Agora, na parafatologia, na segunda linha, os retros trafores presente na bagagem pré-ressomática. Pois é. Aí é o que a genética nos dá. Se for onde é que é? Qual é, Maria Luísa? Na página 13, na segunda linha da parafatologia. Sim, os que são presentes. Os retros trafores presente na bagagem pré-ressomática. São aqueles atributos que nós trazemos, não é? Que temos hoje em dia, que vêm de lá. E se for uma genética sadia, uma genética, a gente vai demonstrar isso aqui. Quer dizer, aqui nós temos esses atributos que nós fazemos, que serão desenvolvidos ou não, que devem ser desenvolvidos. É que realmente nesse contexto da diversidade, né? Até o professor Valdo, de vez em quando, já ouvi ele comentar que para a pessoa forte, né, tenaz, não existe a diversidade, realmente. Mas nesse contexto da
daqui do seu verbete, né, da resiliência, me parece que é uma das condições bastante sérias nas quais, né, a questão do atributo, do atributo inato, né, da paragenética, nesse sentido aqui que você colocou, dos retrotrafores, que são das condições mais importantes, na minha opinião. Porque você pode passar de tudo ali, mas se você tem aquele retrotrafor, pronto, é a sua paragenética se sobressaindo a qualquer problema físico, né, intrafísico. É um suporte, né? Realmente é bem sério, muito Marta, importante. posso complementar? Eu me lembrei agora que nesse período de vida que nós estamos culturalmente falando, onde a infância é tudo, os pais não permitem o filho passar por uma frustração, não pode chorar, não pode se machucar, não pode ficar sem alguma coisa. Não pode perder o pai uma e a mãe competição. ficam, olha como é que eu não dei, né? Ficam penalizados da criança por ela não ter. Tem muita culpa dos pais, né? Muita E daí eu culpa percebo dos pais. isso. Por quê? Tem a mídia que explora a culpa dos pais. E explora também o sofrimento da criança, porque tudo vem, a criança hoje vê TV, não é verdade? Vê filme. Então ela está muito mais a par do que se passa no mundo do que na nossa época. Então eu acho que frente a isso, a essa exploração dos sentimentos da criança, obriga o pai praticamente a tornar a criança permanentemente feliz. Se ela for permanentemente feliz, como é que ela vai saber como é que ela lida com a adversidade? Como é que ela vai buscar na paragenética a competência para lidar com a adversidade? Ela não tem oportunidade. Então, a criança também tem que passar alguma coisinha. Na primeira frustração, né? a criança vira. A gente não vê aí as crianças suicidas? Existem, a gente estuda isso também. Quer dizer, a criança que não suporta uma frustração. Termina a vida ali, não aceito e pronto, prefiro morrer. E isso é muito comum. Então, nós temos que também preparar nossos filhos para serem resilientes. A vida não vai dar tudo e nem nós teremos tudo. Não, e a importância também dos professores, não é? De estimular, de educar para a resiliência, né? Saber que eles estão com uma dificuldade, mas eles vão vencer a dificuldade. Então, eles têm que procurar dar o seu melhor para vencer a dificuldade, vai vencer. Isso é passageiro, isso aí é agora, mas vai, né? Vai melhorar. Igor? Marta, aqui na perfilologia... Qual é? Na perfilologia. Perfilologia. Olha a página. Na página 14. Perfilologia. Ah, perfil. Tá? 14? Na página 14. Tá? Você traz ali tanto na... Sabe por que nós não achamos ainda? Não, é a divisão perfilologia. Ele ainda vai perguntar. Ah, tá. Tá? Tu traz tanto ali na masculinologia como na feminologia, Sim. Pessoas, não é? Sim. Eu gostaria, se tu pudesse falar um pouquinho qual é da resiliência deles, se foi Sim. na infância, o que Sim. eles passaram para hoje estar aqui no teu verbete representando o infante resiliente. Esses 3 que eu citei aí são 3 estudiosos da resiliência, são 3 psicólogos e judeus. O Boris, ele e a família dele, avô, vó, mãe, pai, tudo foram para um campo de concentração. E aos 6 anos, ele viu todo mundo morrer. Aos 6 anos ele foi resgatado e viu o menino de rua. E ele passou fome, passou tudo, até que entrou em orfanato e conseguiu estudar, conseguiu se formar. Parece que ele foi prêmio Nobel, não é? Não foi ele que... Não. Não, é o Mário Capete, que foi nobelista. Então,
Ele é o mais entendido em resiliência na França. Quer dizer, com base na história dele, ele conseguiu. E depois tem o Mário Capet. Este aqui sofreu mais, coitado. Este aqui também com problema de pais presos em campo de concentração. Ele conseguiu sair, passou todos os trabalhos também, mesma coisa. Ele foi até mais, ele foi abusado, ele foi menino de programa, ele foi maltratado por madrasta, foi um horror. E ele conseguiu também, o Mário ele conseguiu, a mãe foi solta, soltaram Campo de concentração. A mãe estava presa política da Gestapo. Itália, certamente. Ah, não. Ítalo, está certo. Passou a guerra provavelmente na Itália. E a mãe conseguiu sair. Não, ela juntou um dinheiro para que ela sabia que é surpresa. E deixou com um casal para cuidar do menino. O dinheiro durou 1 ano. Acabou o dinheiro, ele foi para a rua. Esse também passou por tudo que podia ter passado. A mãe saiu, foi solta, conseguiu, tinha um tio que morava nos Estados Unidos, conseguiu ir para lá, e lá nos Estados Unidos, ele teve, aí com a mãe, com tudo, ele teve mais facilidade, talvez não muita facilidade, mas conseguiu também a se formar, e hoje em dia, entende muito ele é nobelista, da medicina, em 2007. Quer dizer, onde é que ele chegou, né? E o Victor Emil Frankl, ele foi, já era adulto, já era formado, ele foi com a família, também judeu, preso no campo de concentração, com a esposa, com os pais, tudo mais. Morreu, todo mundo foi para a Câmara de Graça, e ele escreveu, e ele, o que movia ele era a raiva, o ódio. E ele chegou a um ponto que ele disse assim, mas isso aí não é por aí que eu tenho que ir. E se modificou, e também... porque ele tinha aquela questão do sentido da vida, né? Da vontade de sentido, que ele sabia que, no fundo, ele teria algo a fazer, algo a contribuir com o mundo, né? E isso deu força para a sobrevivência. Né? É bem impactante o livro dele sobre o campo, né? Em busca do sentido. Né? E os judeus, eles nem todos foram resilientes, né? E a quantidade claro. Mas salienta-se, esse deve ter mais, a Anne Frank, que eu cito aqui no filme, né? É uma menina resiliente. E o filme, essas aqui, eu não sei muito da vida dela, só sei que a norte-americana, essa aqui, ela teve uma doença, uma síndrome, que ela perdeu as pernas. Mas era linda, maravilhosa. E ela começou, usava aquelas pernas mecânicas, aquelas fininhas, aquelas... Não dá para entender aquilo. Não dá, não sei como é que pode. E ela começou a ser modelo fotográfico, começou a desenvolver o jornalismo, começou a modelo. Mas também começou a correr. Se destacou no atletismo. Ela. E a outra... artista plástica, né? Artista plástica inglesa. Alison Lapper. A Alison Lapper, ela nasceu sem braços e apenas atrofiadas, e é artista plástica. Não é? Esses são exemplos. E assim tem muito exemplo. Tem muito exemplo. Exatamente. Aqui nós temos Lars Grael, né?
Isso. Não é? E quantos mais, né? Temos bastante. Marta, continuando aí nessa mesma linha, na fatologia, a linha 9, tu bota assim... Qual é a linha? 9. Não, qual é a página? Fatologia. 12. Primeira página aí, Marta. Primeira página, a linha 9. Tu coloca assim, o empenho em mudar a rota evolutiva. Na realidade, você está trazendo essas pessoas, eles num momento de vida deles, eles mudaram a sua rota de vida. Sim. Né? Eu me lembro que quando a gente começou a tertúlia, tu falou das crianças, não é? Que elas têm que ter, até os 7 anos, mais ou menos, um certo... Alguém que dê carinho, que dê respeito, que ensine algumas... tutor da resiliência, que construa, não é? Ao menos a personalidade um pouco da criança para ela desenvolver. Então, agora vou te fazer uma outra pergunta. E as crianças que não têm isso aí, que não têm esse apoio, seja de uma professora, seja de uma cuidadora, seja de uma vizinha, né, e que também venceram na vida. Não são essas pessoas aqui o empenho em mudar a rota da vida, a rota da evolução? Como eu disse no início, ninguém é resiliente sozinho. Então, quem não tem alguém que encaminhe, que com a professora, aquela do menino de Porto Alegre, vai ser muito difícil. Só se tem uma paragenética muito resiliente, mas é difícil, muito difícil ele vencer. Se não tiver uma entidade, uma associação, uma pessoa que veja o caso dele e ajude, é difícil. Não sei se é isso, Nora. Fala. Então, a resiliência precisa... Eu posso ser resiliente, mas se eu não tiver o apoio para ir para frente, dificilmente eu sozinha conseguirei. Não basta ser resiliente. Porque ela é desenvolvida. Tu pode ter algum traço resiliente, mas ela é desenvolvida. Não. Pode ver todos os exemplos que nós temos aí. Alguém deu a mão. Alguém deu a mão. Agora, se a gente extrapolar e pensar na nossa escala evolutiva, né, aí a gente tem essa condição da paragenética sobressaindo, né? Vamos considerar o caso do nosso famoso serenão australino, né? Ou serenão reurbanizador, mas, enfim, independente de ser ele um serenão com algum problema físico muito sério, ou condições que para outros seriam adversas, para ele aquilo fica simples, fácil, enfim, é tudo superável, tem a visão multidimensional, né? Então, acho que é importante, dentro disso que você colocou, Marta, só complementando, né, e assim, considerando a sua pergunta, a gente pensar nessa, vamos dizer assim, nessa gradação dessa conquista dos traços de resiliência, né, ao longo da evolução. Eu penso que quanto mais a pessoa vai evoluindo, vai tendo mais lucidez mais cedo, né, e, portanto, um parapsiquismo mais desenvolvido, a visão multidimensional mais cedo, durante a infância, o que seria muito grande, muito complexo, muito difícil para uma pessoa comum, vamos dizer assim, entre aspas, se torna banal, corriqueiro, enfim. O que eu penso que, se a gente fizer uma pesquisa conosco, intermissivistas, eu acho que isso vai ser bem visível da maneira como a gente lidou, em geral, ou lida, né? Mas vamos considerar crianças, né? Com os problemas da vida, comparado com as reações dos nossos irmãos, por exemplo, ou amigos, colegas. Eu penso que a gente teria um bom caldo aí de, vamos dizer assim, indícios, né, de resiliência aí. Eu penso que mais fortes do que de não intermissivistas, né? Mas, enfim, um nicho aí de pesquisa, né? Eu também... O que você pensa, Marta? O Tiago está aí? Já foi? Não, o Tiago já. Ele ontem me fez uma pergunta sobre
a resiliência e o macrosoma. E eu me reportei à minha mãe. A minha mãe não é que tivesse macrosoma, minha mãe era saudável. A minha mãe, eu não me lembro dela doente, trabalhando do jeito. Então, ela tinha um soma resiliente. Não é? Ela tinha um soma resiliente. Fica mais fácil. Né? E ela, então, se ela não tivesse... Claro. Para a atividade dela, né? Sim, para a atividade dela, porque era uma atividade braçal, era uma atividade, né? Dormia pouco, ela limpava a casa, era de noite. Então, com soma resiliente fica bem... Há mais condições, né? Agora, Marta, a gente tem aqui uma pergunta. Na legislogia, o teletertuliano pergunta como funciona a lei da singularidade singular. Eu penso que aqui seria singularidade consciencial, seria melhor. Aqui a gente... Na legislogia. Lei da singularidade. Aqui, ó. Isso. É que cada pessoa é única, né? Então, cada uma vai ter os seus traços genéticos, paragenéticos, então, e as suas experiências. Então, cada um é diferente de cada um. Não se pode querer, não se pode querer que todos tenham o mesmo desenvolvimento, que todos enfrentem os mesmos problemas da mesma maneira. Não é? Eu entendo assim, cada um é único, cada um vai ter as respostas de acordo com o que é. Não sei se é isso. Você deve entender. Não, acho que está claro. Quer dizer, aqui, no caso, a abordagem da singularidade consciencial. Né? Cada consciência é única, tem suas particularidades e, portanto, a questão da resiliência também vai ser desenvolvida em função da holobiografia de cada um. Claro. Assim. Acho que a ideia foi colocar isso aqui, né? Em função dessa questão aí, do desenvolvimento da resiliência. Sim. E também do modus operandi daquela consciência perante aquele cenário, aquela contingência. Né? Que realmente a questão da singularidade é bem importante para essa definição de resiliência ou não. Né? Cada um vai ter a sua... É certo. Agora, Marta, tem uma pergunta na femininologia. Ela pergunta também sobre as duas personalidades, se são exemplos de infante resiliente. Então, você já comentou, né? Sim. Não sei se você quer... Essas personalidades levantaram muitas dúvidas e muito interesse aqui. Tem 3 perguntas sobre as personalidades. Sobre a femininologia e a masculinologia. Sim. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre algum deles. Olha, eu tenho as biografias daí, alguma coisa, em linhas gerais foi o que eu disse. Você já colocou, né? Tá detalhes, certo, tá eu ótimo. Não sei muitos detalhes. Tá ótimo, mas acho que você já deu uma boa explanação, e aí a pessoa se interessando é bem fácil procurar na internet, né? Pesquisar na internet. Agora, tem uma pergunta, ela quer saber assim, como lidar com os alunos que não tiveram limites na infância e hoje são egressos no ensino superior e não querem obedecer regras básicas? Eu acho que vou passar para a ID. Sua consultora para assuntos técnicos. São adultos agora. No ensino superior, né, e não querem obedecer regras. Eu acho engraçado esse obedecer regras no ensino superior, mas tudo bem, né? Deve ter algumas. Sempre Porque, tem, na verdade, em primeiro lugar, o professor tem que pensar se ele é capaz de atrair a atenção do aluno. Isso é a coisa mais básica que existe, né? É a regra número 1 a regra número 1. Se eu não conseguir ter alguma singularidade que faça com que aquele aluno se interesse pelas minhas aulas, ou pelo conteúdo, ou pela forma, ele vai cumprir. Agora, se eu não consigo fazer isso acontecer, é muito difícil.
Então, às vezes, é o processo, a didática do professor que poderia melhorar essa condição. Fazer alguma coisa que trouxesse estímulo. Veja a idade deles, a participação deles deve ser cada vez maior na aula e menor a da professora, você não acha? Eles têm que se expressar, eles têm que pesquisar, eles têm que colocar, porque se fica centrado no professor, fica todo mundo acomodado, desinteressado, o professor fala 3 horas, a gente escuta 15 minutos e pronto. Agora, deixa eles tomarem, dá uma tarefa para eles, façam eles tomar a frente, levar à frente uma ideia, uma proposta, uma apresentação, deixa eles livres para criar alguma coisa, para ver como o interesse volta. Agora, a apatia não dá. Não, né? Agora, vocês duas aí, professoras, especialistas, essa questão realmente das crianças não terem limites em casa, realmente é um problema para a sala de aula, não é isso? Sim, mas eles já estão no ensino superior. Não interessa, de todo modo, ficou um problema, não é isso? A minha pergunta é, de todo modo, é um problema, em qualquer fase da vida estudantil. Vai ao longo da educação ou não? Como vocês veem isso? Bom, eu posso falar de criança porque eu dei aula a minha vida inteira, né? Para crianças. E crianças com dificuldade de aprendizagem e com todos os problemas aí de comportamentais que vocês podem imaginar. Ainda estávamos conversando sobre isso ontem, eu e a Marta, né? Tudo está na maneira que você dá aula, na didática da sala. Não tem jeito. Você tem que encontrar uma maneira de que aquilo que você traz estimule aquelas crianças. Vamos supor a Evolucim. É tudo a mesma coisa. Se você não tiver algum atrativo ali dentro para a criança, você acha que ele vai entender que ele tem que circular energia? Não. Então, sempre a didática participa de tudo. Como é que eu posso trazer isto de forma bem que entusiasme, que a criança goste? Porque não vai porque eu vou explicar 2 horas, que é útil para a evolução e que não sei o que ela vai fazer. Então, sempre tem que ter alguma coisa no meio. E eu acho que isso é para tudo. A gente vê aqui o professor Valdo, ele usa de várias técnicas, não usa? E nós somos adultos. Então, a gente tem que aprender isso também. Quais técnicas a gente pode usar para não fazer a plateia dormir, para todos não se evadam? Vai ter que procurar. Procura primeiro ver o perfil dos alunos e ver o que eles gostam, o que os motiva, né? E procura entrar por aí, porque o professor é sempre um pouco teatral. Professor muito, né? No nosso infantilismo, no nosso momento evolutivo, ainda precisa disso. Ah, certamente. Não é? Então não adianta o professor ser um serenão, não. Mesmo serenão, ele não faz qualquer coisa para nos ajudar a entender. O professor tem que fazer, professor é uma coisa muito séria. Eu tive uma experiência, porque eu lecionava antigo 2º grau, quer dizer, agora é médio, né? Segundo grau. Médio. Na minha época era 2º grau. Não, segundo, era ainda... Depois do 1º grau, quer dizer, era científico, clássico que tinha. E, no início da minha vida profissional, eu peguei escolas particulares para trabalhar, porque eu estava na faculdade ainda, precisava ter uma renda. E eu fui trabalhar numa escola particular, onde recebiam os alunos todos que ganhavam guia de transferência na outra escola. Quer dizer, os alunos problemas, os alunos que então, era uma turma de 50 alunos problemas. Tá? Sem apoio da direção. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que arrumar uma maneira de resolver ali dentro. Não tinha outra maneira. Eu não tinha apoio nenhum. Não é de botar aluno para fora de aula, não, ele tinha que resolver ali. E eu, incipiente, quer dizer, estava iniciando ainda, não tinha nem feito de didática ainda, porque a didática era feita no 4º ano, eu estava no 3º. E o que eu vou fazer com essa gente aqui para estudar? E eu dava latim e português. Olha só, qual é a motivação deles tinham de aprender latim, tá? E o que eu vou fazer? O que me surgiu no momento foi o seguinte: eu fazia as provas e dava uma nota pela participação, pela a disciplina, enfim, eu dava uma nota pelo
o conceito que eu tinha do aluno. Então, eu somava as 2 notas, fazia 2, 3 provas, somava, e mais uma de conceito. Claro que aquele que me incomodava baixava o conceito, então a média baixava. Eu não sabia o que fazer. Então, fazia. E aí, eu consegui trazer a turma. E teve um menino que, quando eu fiz isso aí, ele se revoltou e me fez um gesto feio, que eu me ofendi. E aí, o que eu vou fazer com esse menino? Aí sim, levei para a diretoria, suspender o menino. E eu disse, a única condição para ele, porque ele se revoltou de ter o conceito dele baixo, que voltar para a aula seria ele me pedir desculpa na frente de todo mundo. Quando passou a suspensão, e ele veio, ele sentou, eu fiz a chamada, e ele não se manifestou. Aí eu olhei para ele assim, tu não tem nada para me dizer? Ele olhou para mim, encheu os olhos de lágrimas. Eu cheguei para ele e disse assim, não precisa falar. Não precisa falar nada. E abracei. Foi o melhor aluno que eu tive. Ele me ajudava. Quer dizer, eu não tinha ainda, mas foi o que eu consegui fazer e eu fiquei felicíssima daquilo. Ao menos um dos 50 eu trouxe para mim. Não é? Interessante. É. Muito bom. Cláudio. A minha pergunta é, eu até vim de casa, quando eu estava assistindo vocês em casa, aí eu falei, não, esse tema é importante, eu vou vir aqui prestigiar vocês. E a minha pergunta é em relação quando o pai ou a mãe não se entendem, e aí, ou mesmo a avó, né, abre aquele espaço para a avó entra no circuito, e o jovem é resiliente, o jovem é bom, mas assim, fica aquele caos. O que vocês já tiveram essa situação? Como lidar com isso? Cláudio. Fala mais perto. Um acha excelente, outro acha que não. É quando há conflito entre os pais. Os pais têm conflito, às vezes a mãe é muito complacente e o pai é mais rigoroso. E aí tem aquele conflito em casa. O pai vê o talento da criança, mas a mãe não dá disciplina, não dá regra, é complacente, facilita tudo. Como é que você lidar com isso? É uma situação difícil, porque qual é o exemplo que ele vai seguir? Vai seguir o exemplo do pai, da mãe? É muito difícil. E existe muito, né? Existe muito. Existe muito. Cada vez mais comum. Vai dar uma criança sem saber o que é certo. Não é? Inclusive, existe a síndrome da alienação parental, né, que é um tema muito atual. Não sei se vocês já ouviram falar, síndrome da alienação parental. Eu tenho muito material sobre isso aí. Os pais separados? Os pais separados, pai jogando contra o outro. É um assediador intrafísico. A verdade existe um assediador intrafísico dando exemplo para a criança. Às vezes a criança é amparada, é assistida, é uma criança resiliente, mas um dos pais, ou até mesmo a avó, se infiltra na relação e vira um assediador intrafísico. Acho que é um tema interessante para a gente pesquisar, então, tá? Alienação parental. Sim, é quando os pais se separam, né? Os pais se separam, entra E quando vai ficar uma temporada com o pai fala da mãe né? Fica jogando um contra o outro. E o contrário. Então a criança fica muito comum. Né, sem saber quem é que tem razão, que lado virar. É difícil. Às vezes o pai até é um preceptor, né? O pai pode ser um preceptor, mas o que ele vai fazer? O jogo de forças, ele é um jogo que o assediador tem muita força, né? É um desafio para a gente. E isso deve transparecer nitidamente nas escolas, né? Muito. Professores, sim. né? E eu poderia dizer que essa situação, ela cada vez vai se instalar mais. Ela antes não existia, agora ela começou a existir. E o menino, o filho, ele é sempre o poder, né? Quando está com a mãe, ela tem poder. Quando está com o pai, ele tem poder. E não há combinação possível. Na verdade, esse menino vai ter muita chance de amadurecer, porque ele vai ter que entender os dois. É a criança que vai ser resiliente, é a criança que vai amadurecer. É ela que vai ter que entender, porque se os pais são mais imaturos do que ela, cabe a ela entendê-los. Então, vai ter que ter alguém na vida dele que ajude ele a entender aos dois, já que os dois poderiam fazer até alguma terapia para ajudar. Mas como não conseguem, é ele que vai ter que
ele vai ter que ter a tranquilidade, a calma e o entendimento para com os dois. Muitas vezes há filhos que são pais. Pessoal, muito bem, nosso tempo. Você quer complementar alguma coisa? Eu quero deixar um convite. Ano que vem, dia 18, 19 e 20 de julho, nós estamos com um curso ECP3 aqui em Foz. Pela Evolucim. Muito bem, procede da Evolucim, não é isso? Já fiquei da sabendo. Muito bom, então, parabéns para vocês. Tá? Todos convidados em julho de 2014, aqui em Foz. Ajudar a construir a sede da Evolução. Muito bom, excelente ideia. Vai ser um grande curso. Tá bom, muito obrigada. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Agradeço a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos. A nossa verbetógrafa de hoje, aguardamos mais verbetes, tá certo? Muito obrigada a todos. E os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: tivemos 23 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Hoje temos os recados da Nilma sobre o curso acoplamentário, da Pilar sobre o 9º Fórum da TENEPS e do Cláudio sobre o lançamento da Editares em Curitiba. Boa tarde. O CAEC convida você para o acoplamentário nos dias 29 de novembro e 30 de novembro e 1º de dezembro. O tema consciencioterapia é a oportunidade para fomentar as autoavaliações consciencioterápicas dos alunos participantes. Serão desenvolvidos debates e dinâmica. Os EPICONs são Luiz Gonçalves e Ana Luísa. Participe dessa imersão em laboratório grupal, facilitadora da harmonização intraconsciencial. As inscrições são feitas na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Aguardamos você no acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC está divulgando uma semana de imersão no Holopensene da TENEPS. É o 9º Fórum da TENEPS e 6º Encontro Internacional de Tenepsistas, de 23 a 25 de dezembro. É um evento anual da CCCI com o objetivo de reunir interessados em iniciar a TENEPS, ou praticantes novatos, os veteranos, além de pesquisadores em geral da tenepsologia. Vão estar presentes tenepsistas nacionais e internacionais, enriquecendo os debates e o somatório de experiências práticas, a fim de aprofundar o tema da TENEPS. Vamos citar alguns dos EPICONs que estarão presentes. A Marina Tomás, Moacir Gonçalves, Pedro Fernandes, também o Everaldo Bergonzini, a Mabel Teles e alguns outros. Também conferencistas estarão presentes apresentando suas pesquisas. Se o interessado não puder estar presente, pode participar online e pela internet. As informações e inscrições é pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 45, que é o código de área, 3525-2652. Estaremos lá. Boa tarde a todos. Eu venho em nome da Editares, em parceria com o IPC, para o talk show em Curitiba, com a professora Sirlene Couto. Dia 29 agora de novembro, sexta-feira, às 7h30. Quem estiver em Curitiba, por favor, divulgar. Tá? É o livro Contrapontos do Parapsiquismo e Superação do Assédio Rumo à Desperticidade. Onde é que vai ser esse talk show? Vai ser no Shopping Cristal, em Curitiba, na Livraria Saraiva. Então é dia 29 agora, com a professora Sirlene Couto. Estão todos convidados e, por favor, ajudem a divulgar. Muito obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Pré-Cognição Projetiva Docente, da verbetógrafa professora Nora de Rosso. Boa tarde a todos e até amanhã.